Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um AimanaCast e hoje a gente tem um super convidado aqui. A gente vai aprofundar bastante no tema inteligência artificial. Eu e o Júlio estamos bastante animados com esse super convidado que a gente trouxe hoje, o Gibran. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre inteligência artificial, a gente vai aprofundar no histórico, vai ser um papo super interessante. Meu nome é Luiz Otero, sou um dos fundadores da Aimana e eu gostaria de chamar para o palco agora o Júlio Neves, que conduz comigo esse podcast, e também o Gibran, para falar um pouquinho com a gente sobre inteligência artificial. Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? E aí, meus caros? Olá, Luiz. Olá, Luiz. Olá, Gibran. Beleza, tudo bem? Beleza? Beleza. Tudo bem, Júlio? Como é que você está? Tudo bem, Gibran? O que vocês estão achando aí da oportunidade da gente bater um papo hoje sobre esse tema super importante, super instigante, que é falar sobre inteligência artificial? Para todo mundo que quer saber um pouco mais, né? As pessoas ficam curiosas, está todo mundo falando de inteligência artificial hoje em dia, não é verdade? É verdade. Esse tema é super divulgado em todas as mídias sociais, em tudo que a gente olha hoje na televisão. O tempo todo fala de inteligência artificial. Então, acho que trazer esse assunto aqui para o debate é muito importante. Concorda, Gibran? Concorda, e ainda mais que agora é o momento, né, da gente conhecer um pouco mais da inteligência artificial, ver quais os mitos aí, desmistificar muita coisa, e ver o que é isso, né, se é algo novo, se é algo antigo, a gente vai poder falar bem disso aí ao longo da conversa aí. Pô, que bacana, Gibran. Para a gente é sempre um prazer falar sobre esse tema, porque a gente é bastante envolvido, né? Talvez não tanto quanto você, né? Porque parece que a sua vida e a história da inteligência artificial, elas se esbarram em vários momentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Gibran, sobre você, que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, que as pessoas aqui consigam conhecer um pouco mais sobre quem é o Gibran. Fica à vontade aí para falar um pouquinho para a gente. Tá, é uma coisa curiosa, né? Eu conheci a inteligência artificial antes do meu primeiro beijo, né? Isso eu não falo para todo mundo, não. Mas é o seguinte, eu sempre gostei desde pequeno de... A gente morava no interior, né? Não tinha muita condição, então a gente criava os próprios brinquedos, né? Então aguçava muito aí a necessidade de resolver problemas e para divertir. E sempre fui curioso como que as coisas funcionam. Aí eu entrei na graduação, fiz engenharia elétrica. Por que eu fiz engenharia? Eu queria entender como que as pessoas apareciam na tela da televisão. Eu ficava olhando atrás da TV e cara, eu quero entender como é que essa pessoa chega aqui, né? Ficava curioso demais. Aí fiz engenharia, e aí, lá na engenharia, eu já comecei a ter contato com inteligência artificial, já comecei a trabalhar lá no laboratório. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas falando sobre a minha trajetória, depois da engenharia, eu entrei em alguns mestrados na universidade, na área de engenharia eletrônica, robótica, na área de física, de nanotecnologia, na parte da ciência da computação, internet das coisas e inteligência artificial também. E aí comecei a especializar, montei uma empresa de tecnologia em 2010, e aí a tecnologia ela foi vendida em 2018. Em 2018 até 2020, 2022, eu voltei para o mercado trabalhando diretamente, né, profissionalmente com inteligência artificial, e aí decidi montar minha empresa atual na área. E aí só como umas coisas interessantes, né, que como eu sempre gostei de inovação, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns cases bem interessantes para o Brasil. Por exemplo, eu participei do projeto do primeiro avião autônomo que voou no país. Isso foi em 2005, 2004, 2005. E para esse avião voar, a gente derrubou uns 3 antes de conseguir fazer o primeiro voar. Claro, é avião não tripulado, né, que a gente escuta e vê muito falar hoje, os UAVs. E aí foi legal, porque eu comecei a ter uns contatos bem interessantes com pessoas bem qualificadas, isso acabava me inspirando bastante, né? E aí, hoje, no meu dia a dia, é uma área que eu trabalho com inteligência e também estou fazendo mestrado na neurociência,
por quê, né? Aí a gente pode puxar isso lá na frente, mas eu já queria deixar um gancho, tá, pessoal? A gente ainda ouve muito falar de inteligência artificial, mas a gente ouve pouco falar do cérebro natural, da inteligência natural. E está sendo muito pouco divulgado, mas a inteligência artificial e a neurociência, elas sempre andaram em paralelo, e uma vez ou outra tinha uma comunicação entre as duas. O que está acontecendo agora é que essa estrada paralela está começando a aproximar das duas. E aí, uma contribuindo, o conhecimento de uma contribuindo com a outra e vice-versa. Depois eu posso falar algumas coisas nesse sentido também. E lá eu nesse mestrado, né, que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou usando conhecimento de inteligência artificial para entender a inteligência natural, o cérebro humano, e modelar o cérebro, entender a parte de raciocínio, memória e aprendizado. Muito legal, muito legal, muito legal, Gibran. Acho que você, né, fez uma pergunta simples que o Luiz fez, já deu né, Luiz? Já deu um norte, assim, bem interessante. Você falou no início, Gibran, que o que te motivou aí, né? Você falou alguns pontos principais de motivação, mas tem algum específico? Você falou que, né, queria entender um pouco que estava atrás da televisão e tudo mais, mas a IA mesmo em si, teve algum ponto motivador principal? Eu sempre fui muito curioso e eu sempre tive muita conexão de arte com ciência, com a ciência. Então, dentro dessa história minha, eu vou falar umas coisas interessantes aqui, porque foram relevantes para a minha carreira. Eu sou formado em dança, sou coreógrafo, sou palhaço, né? Eu tenho formação de palhaço e já fiz teatro. Isso pouca gente sabe. Já tive escola de dança e trouxe muito conhecimento dessas áreas para a área de tecnologia, porque, por incrível que pareça, é muito próxima. Eu não consigo viver sem as duas áreas. E falando sobre curiosidade, João, o que aconteceu? No meu primeiro período da universidade, o professor de física, ele falou a seguinte frase, eu costumo guardar algumas frases que me despertam curiosidade. Ele me falou assim, falou para a turma, né? Ele estava explicando lá a física básica do início da engenharia, e ele falou assim, gente, a gente está aprendendo aqui esses cálculos matemáticos aqui, mas tem uma turma no Japão que está estudando uma lógica que chama lógica fuzzy, que é uma lógica muito, ele falava, né, que é confusa, e está gerando muito dinheiro lá. Eles estão aplicando isso muito na área financeira. A área financeira não é uma área que me desperta muito, mas quando ele falou assim, lógica fuzzy, lógica confusa, ele falava que é uma lógica que não existe 1 mais 1 não é igual a 2, não existe um intervalo ali. Eu fiquei muito curioso com relação a isso. Isso faz parte da inteligência artificial. E a partir daí, isso eu estou falando do ano 2001, tá? Eu lembrei aqui, olha que interessante. Aí foi a primeira vez que eu tive contato acadêmico com inteligência artificial, né, em 2001. Só que, como eu estudei em escola pública e tive um trabalho para passar na Universidade Federal, o que eu fazia para me motivar? Na época, a internet ninguém tinha muito acesso à internet, a gente pegava fila para acessar a internet. Eu estava na Universidade Federal de Viçosa, comecei engenharia civil lá, que eu ainda não tinha passado na elétrica, o que eu queria era elétrica. Aí eu ia lá na reitoria, ficava na fila para usar a internet lá. E aí o que eu fiz para me motivar? Olha que curioso, até para o pessoal que quer conhecer, que tem dificuldade para estudar, quer passar em alguma coisa, o que eu fazia? Eu entrei lá no site da UFMG, baixei a ementa de todas as disciplinas que eu ia ver, caso eu passasse na engenharia. E aí tinha algumas matérias lá, que estava escrito assim, sistemas nebulosos, né? Eu falei, o que será sistema nebuloso? Aí quando fui ver a descrição, estava escrito assim, neurônio artificial, sistema perceptron, Adaline. Eu falei, cara, o que é isso? Neurônio artificial, que negócio é esse? E aí eu nem sabia o que era, né? Não tinha internet, tudo que eu tinha que fazer, eu ia na banca de jornal, não achava essas coisas, ainda mais no interior. E aí eu ficava louco para passar, e isso começou a me despertar. E dentro da universidade eu comecei a seguir. Não foi esse o único caminho, a minha trajetória de inteligência artificial, ela teve alguma preparação antes, mas a curiosidade foram nesses momentos aí que eu falei.
Não, legal. Então foram vários, né, pontos motivadores. Foi um só, foram vários. Isso, foram vários. E provavelmente durante essa jornada, vários outros foram sendo criados também. Isso, exatamente. Interessante, Bram, você falar de dança, né? Na verdade, tudo é ciência, é arte, Isso, né? E a inteligência artificial está inserida nesse contexto também. Certo, tá. Luiz? Certo, eu achei super interessante isso, porque eu também tenho uma visão assim, que às vezes parece contraditória, mas que para mim é uma visão bem clara de que essas coisas têm uma conexão muito forte, né? Que na hora que você começa a se aventurar ou no campo da arte ou no campo da ciência, você começa a ver esses caminhos se cruzarem o tempo todo, você começa a ver que existe complementariedade, inclusive para entendimento. Tem coisa que a arte já entendeu que a parcionalidade ainda não entendeu e vice-versa, né? Então é uma dança também, é uma conversa, e eu acho isso muito rico. A gente vê universidades igual a Universidade de Stanford utiliza bastante a abordagem de Art and Science, né? A gente vê isso sendo usado. Leonardo da Vinci também tinha uma característica bem marcante disso nas invenções dele, e a gente está vivendo hoje talvez o ápice do que a gente consegue fazer com a tecnologia, né? Porque a gente é a última geração, vamos dizer assim, a gente tem acesso a tudo que foi construído para trás, né? E a gente tem que também saber, né, Gibran, encaixar muito bem a profundidade nossa em relação aos nossos experimentos, a nossa experiência com a inteligência artificial, com a tecnologia, porque é muito comum a gente ver as pessoas ficando na superficialidade da euforia do tema, e a gente precisa desses pilares filosóficos, precisa da arte, precisa do entendimento humano, precisa do coração humano, da intuição, e para poder entender como é que essas coisas vão avançar. Achei incrível a sua abordagem, porque eu acredito muito que é por aí o caminho. E às vezes eu tenho dúvida, a gente conversa bastante sobre inteligência artificial, às vezes eu tenho dúvida, assim, será que agora o ser humano vai ser forçado a realmente entender o que é ser humano, né? Porque boa parte do trabalho vai ser feita pela inteligência artificial. Será que agora a gente vai fazer perguntas diferentes? Será que a gente vai experimentar o que é ser humano de uma forma completamente diferente? Será que a gente vai dar foco em meditação? Será que a gente vai dar foco na nossa alma, no nosso propósito, no nosso espírito? Porque talvez aquele pacote de racionalidade, de entrega de trabalho duro, ele vai ficar mais leve de ser entregue, né? Então, todas essas nuances eu acho fascinante. Eu acho fascinante como humanidade o que a gente está vivendo. Eu queria te perguntar... né, Luiz? Antes de fazer pergunta. Não, só o último adendo aqui. Interessante você ter falado, a gente vai ter tempo para ser humano. Isso. Né? Olha que forte essa frase que você falou. Muito legal, Luiz. Eu acho incrível isso. Eu não imaginava, assim, porque quando a gente vê tudo que o Gibran já construiu, eu fiquei imaginando que a conversa poderia ir para um viés técnico, e é muito, muito legal de ver sua profundidade, Gibran, sua sensibilidade para poder interagir com um tema tão importante para a humanidade, tão importante para a gente, né? Muito legal ver isso. Não, olha só, a gente, olha uma coisa para os ouvintes, tá? Pessoal, inteligência artificial não é tecnologia, não é técnica, não é matemática, é arte. Por alguns motivos no passado, a gente dividiu as áreas de conhecimento. Então, na escola, o aluno aprende biologia, depois tem matéria de química, depois tem matéria de física, só que é tudo conectado, né? Dentro de uma formiga, as reações químicas, reações biológicas, reações físicas, mas é tudo interconectado. E o que a inteligência artificial está propondo para o humano que ainda não percebeu é para que você passe a atuar no máximo de abstração, que é onde o humano sempre esteve, né? O ser humano, e olha só, o ser humano, por que eu falo que o ser humano sempre esteve no nível de abstração? Porque as primeiras formas de expressão da humanidade, elas foram baseadas em arte, expressão artística, desde aqueles desenhos na caverna. E é uma linguagem, é uma forma de você comunicar. E a inteligência artificial, pessoal, ela não é algo que uma determinada profissão ou especialização domina. Ela está cada vez mais sendo multidisciplinar. E qualquer profissão, qualquer área tem que entender isso. Se vocês não conseguem descobrir isso por estar estudando de forma tradicional, eu peço que vocês
passem a estudar um pouco da essência, da filosofia da arte. Inclusive, é uma coisa que que a gente fala que é a filosofia da mente, né? Um dos ramos da área de filosofia é a filosofia da mente, que é a ciência, o conhecimento que você não consegue validar de forma utilizando o método científico, né? Esta é uma das definições da filosofia. E aí, quando a gente começa a enxergar a inovação e a tecnologia, quando ela não existe e você não consegue, não tem algo pronto para mostrar, para concretizar, mostrar o resultado concreto, o que você está fazendo é filosofia. E a turma tem que entender, eu gostaria de que me falassem isso quando eu era pequeno. Eu fazia isso mais de forma intuitiva. O que as pessoas têm que entender? Que a gente tem que trabalhar a nossa capacidade de abstração. E quando a gente trabalha a nossa capacidade de abstração, uma das melhores formas de fazer isso é você fazer, estudar ou acompanhar a arte, né? Então, e isso começa a trazer ideias. Aí deixa eu trazer alguns exemplos, né? Porque as pessoas ficam sem entender como que você conecta a arte com pensamento abstrato com ciência. Primeiro, a inteligência artificial é totalmente abstrata, né? O que é uma inteligência? O que é resolver um problema? Você não sabe e não precisa saber. Você pode abstrair. Ninguém precisa de conhecer com profundidade uma técnica, porque vai ser cada vez mais difícil conhecer. Assim como ninguém conhece o processo da fabricação de um desodorante, todo o processo de fabricação de uma caixa de fósforo, de um palito de fósforo, a gente não domina. Imagina o conhecimento da inteligência artificial, que ninguém vai dominar todo o conhecimento. Então, a gente é forçado a abstrair. Olha que interessante, dentro da arte, quando a gente vai montar processos coreográficos, quando a gente quer impactar o público e marcar o público, a gente cria um desconforto no raciocínio do humano. Então, muitas vezes, a gente deixa os bailarinos de uma forma não simétrica no palco para deixar aquilo desconfortável. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, de alguma forma, a gente está marcando aquela pessoa. E isso é inovação. E aí tem uma área que eu trouxe para a tecnologia, na dança contemporânea, que é o seguinte: se o pessoal que está ouvindo, depois pesquisa no YouTube aí, shows de dança contemporânea. Vocês vão achar muito feio, um monte de gente rolando no chão, fazendo coisas totalmente esquisitas. Só que, olha só, qual que é o conceito por trás? O conceito por trás é desconstrução. Pesquisa dança contemporânea, depois pesquisa balé clássico. Assista o balé clássico. O que o balé clássico preza? Perfeição, equilíbrio, postura. A dança contemporânea é o erro, é a desconstrução. Então, você pega um balé clássico e, em vez de falar para o bailarino ficar numa boa postura, fala para ele fazer uma postura totalmente errada, desequilibrar, rolar no chão, desconstruir. Como que eu trouxe isso para a tecnologia? E até virou a patente um produto. O planeta Terra inteiro, que era o meu concorrente, estava pensando em sempre acrescentar mais funcionalidades na tecnologia. Já tinha mais de 30, 40 funcionalidades. Eles brigavam para acrescentar mais funcionalidades à engenharia e, ao mesmo tempo, a turma de negócio brigava para baixar o preço. Isso não fazia sentido. Sabendo, né, conhecendo a parte artística, que a gente traz a beleza para a desconstrução e traz um novo olhar para a desconstrução, como eu falei, a desconstrução é você tirar em vez de colocar. E aí, olha só, enquanto todo mundo prezava para colocar 30, 40 funcionalidades na solução, eu tirei 28, deixei só 2, porque eram as 2 que resolviam os problemas. Sabe o que aconteceu? Desconstruir tudo. A nossa solução ficou... o pessoal brigava na empresa, a nossa solução ficou 10 vezes mais barata, ninguém do planeta conseguia fazer isso. Virou patente internacional. E aí eu conversei com o diretor da Sascar, né? Foi comprado por bilhões aí pela Michelin. O diretor falou, pô, mas esse negócio seu aí é um negócio para encontrar veículo roubado. Esse negócio seu aí, o bandido vai bloquear esse trem. Aí eu falei, você que se engana, porque o fato de eu ter desconstruído, a gente chegou num raciocínio aqui, que o nosso produto mais não precisa ser a prova de bandido, porque o nosso produto evita que o bandido exista, que o bandido apareça no carro para bloquear o sistema, enquanto todos os outros ficam querendo acrescentar mais funcionalidade para impedir que o bandido bloqueie algo, ou seja, eles estavam assumindo
que o bandido estava no carro. Eu falei, e se eu tirar o bandido? E se não existir o bandido? Desconstruir. Beleza, só que aí depois que a gente pensa no como que eu vou fazer para não existir bandido se o que eu estou fazendo é para evitar roubo de carro? Eu vou prever a probabilidade do bandido aparecer e avisar para o motorista para não estacionar ali, que o carro dele vai ser roubado. E o que acontece? Eu evito que aconteça algo ruim com o motorista e construo algo muito simples, que não precisa ser tão robusto, igual a turma falava. Aí sabe o que o cara falou? O cara ficou calado um pouco, falou, 30 engenheiros lá tentando acrescentar mais funcionalidades, aí vem você aqui, tira tudo e cria esse negócio. Falei, pois esse é o problema. Eu conheço artes, né? Eles não. E aí, o que isso tem a ver com inteligência artificial? Porque para que isso funcione, né, para que essa tecnologia que eu falei funcione, ela precisa de fazer uso da inteligência artificial, que é analisar conhecimento em cima de dados e fazer predições para evitar que algo aconteça ou notificar o motorista. Então, foi uma inovação completa em cima do conceito. E a mesma coisa na inteligência artificial. Quando a gente for falar do futuro sobre inteligência artificial, eu tenho uma visão aqui que eu vou falar para vocês que ela é muito pouco divulgada, mas a gente vai chegar lá. Show de bola, pô, muito legal aí o exemplo que você trouxe. Eu tive o privilégio de acompanhar um pouquinho dessa sua trajetória, né, Gibran? Na NetBee ali, nossos caminhos se cruzaram ali quando eu trabalhei no CIP, né, e a sua empresa foi acelerada lá. Realmente, e depois a gente até conversou um pouco mais dessa tecnologia, realmente impressionante o que você conseguiu construir. E você começou já a esboçar um conceito de inteligência artificial no final da sua fala. Aproveitando esse gancho, eu adoraria que te colocar numa fogueira aqui agora, né? Que você definisse para a gente, da sua forma, que eu sei que vai ser criativa ou vai ser, né, com a sua intenção, o que você quiser, definir o que é inteligência artificial. Quando eu pergunto, tá bom, inteligência artificial, o que é inteligência artificial? Define para a gente, por favor, Gibran. Essa pergunta mais difícil de toda a inteligência artificial, essa pergunta mais difícil, Otero. Mas eu vou tentar responder. É o seguinte, o conceito de inteligência, ele mudou, inteligência artificial, ele mudou ao longo... Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente definir o que é inteligência artificial, a gente tem que entender o que é inteligência natural. O conceito ainda é muito discutido na área da neurociência. A gente ainda não tem um consenso do que é inteligência natural. Então, até é difícil falar o que é inteligência artificial, porque a gente não sabe o que é inteligência natural, a gente não sabe muito bem definir inteligência natural. Mas, no passado, inteligência artificial era tudo aquilo, independente do que seja, que tenta reproduzir algo que só o ser humano é capaz, tá? Então, por exemplo, lá na Grécia Antiga, se tinha um sistema de irrigação automatizado lá, com transferência de peso, transferência de água, com rodana e com corda, e conseguia fazer um trabalho ali que, entre aspas, que por trás ali, teria um controle ali de carga, de peso, estava reproduzindo um trabalho humano, que antigamente era só os humanos que eram capazes de fazer, né, que era recolher água de poços e deslocar água de forma automatizada de um ponto a outro. Aquilo ali, com um conceito antigo, poderia ser considerado inteligência artificial. Só que o que aconteceu? À medida que a tecnologia ela foi evoluindo, a gente começou a realizar muitas tarefas, né? Reproduzir muitas tarefas que antes só os humanos faziam. Aí não faz sentido você chamar tudo de inteligência artificial, né? Um apagador de luz, né, automático, com um dimmer que você gira ali, nesse conceito, ele poderia ser considerado inteligência artificial, mas não é. E aí, hoje, o conceito mais geral de inteligência artificial é algo que consiga reproduzir o comportamento humano dentre as tecnologias, dentre o que os humanos conseguem fazer hoje, é algo que consegue reproduzir certos comportamentos humanos. Só que dentro da inteligência artificial existem subdivisões, que aí fica mais claro conceituar. Tem uma subdivisão que também é bem falada, que a gente chama de aprendizado de máquina ou machine learning, que ela é mais simples de definir. Você gerar conhecimento a partir dos dados, né? Isso é o machine learning. Então, já
já desmistificando uma coisa bem interessante aqui. Muitas pessoas que buscam, querem implementar a solução de inteligência artificial, acham que precisa ter dados. Isso é um erro. Inteligência artificial, ela é possível existir sem a existência de dados. O que aconteceu é que a partir da década de 70, 80, a quantidade de dados no planeta ela começou a aumentar e a capacidade computacional começou a despertar também. E aí os algoritmos e as técnicas de resolver problemas a partir de dados passou a oferecer bons resultados. E aí criou uma subdivisão dentro da inteligência artificial chamada machine learning, que é aprender a partir de dados sem que você precise programar algo. Então, é uma forma de resolver problema, de resolver um problema a partir de dados, sem que você precise explicitamente programar. Eu vou dar um exemplo. Se eu falar para você, aí a gente chega no conhecimento tácito e explícito, né? Que pode ser um dos conceitos aí da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela preza em resolver principalmente conhecimento tácito. Conhecimento tácito é aquilo que você conhece, mas você não consegue explicar por que você sabe que é aquilo. Então, por exemplo, se eu te entregar um perfume e eu falar para você que cheiro é esse perfume, você vai falar assim, olha, isso aqui é cheiro de cevada, por exemplo. Aí eu vou te perguntar, por quê? Por que é cheiro de cevada? Você vai ter muita dificuldade de me explicar. Você vai ter muita dificuldade. E se eu falar para você o seguinte, está vendo aquela pessoa que está parada ali na frente, ali na esquina? Ela está triste, feliz, depressiva? Como é que ela está? Aí você vai olhar para o rosto dela e vai falar assim, olha, ela está um pouco ansiosa, está um pouco estressada, mas ela está feliz. Aí eu falo, mas por que você sabe isso? Ela está com a boca fechada, com o olho aberto, e a pessoa do lado também está com a boca fechada e com o olho aberto, você falou que ela está preocupada, e a da direita você falou que está feliz, me explica isso. Você não consegue explicar. Isso é conhecimento tácito, tá? E aí, o machine learning, que é onde a inteligência atual, né, ela tem se progredido muito, é isso. Como que você resolve esse problema? Eu não sei explicar por que aquela pessoa está feliz ou triste, por que esse cheiro é de cevada. Como não sei explicar, eu não consigo programar, não consigo criar um código de computador para resolver esse problema, para que o computador me diga se a pessoa está feliz ou triste. Só que eu consigo pegar 1 milhão de imagens de rostos de pessoas felizes com a boca fechada e 1 milhão de imagens de rostos de pessoas tristes também com a boca fechada, e eu, humano, eu consigo rotular, né, anotar falando que aquela pessoa está triste, essa está feliz, triste, feliz, triste, feliz. Aí quando tiver 1 milhão de classes, né, não, de rostos rotulados, aí existem os famosos algoritmos de inteligência artificial que eu vou entregar para ele, vou falar assim, olha, aqui eu vou falar para você, eu estou falando para você, tem 1 milhão de fotos de rosto, eu estou falando para você quais os rostos que estão felizes, quais os rostos que estão tristes. Aprenda para mim, não me interessa como que você vai aprender. E é assim que os algoritmos fazem. Eles aprendem, não interessa, a gente não sabe como que ele vai aprender, a gente tem a matematização ali, o algoritmo, ele aprende. Quando ele aprendeu, o que significa aprender, né? A gente falou de inteligência artificial, vamos falar o que é aprendizado. A inteligência artificial é algo que tem a capacidade de aprendizado. Aprendizado é a capacidade de generalização, ou seja, se a gente decorar algo e não conseguir resolver além do que aquilo que a gente decorou, a gente não aprendeu. Então, inteligência artificial, aprendizado artificial é assim. Eu entreguei uns 1 milhão de fotos, explicando cada uma. Aí a inteligência, o algoritmo falou para mim, beleza, aprendi. Ótimo, então deixa eu testar para ver se realmente você aprendeu. Vou pegar uma foto que eu não mostrei para ela, de uma pessoa que está passando, hey, vem cá, fica sério aí que eu vou tirar uma foto do seu rosto. Tiro a foto do rosto dela e mostro para a inteligência. Aí, se ela começar a acertar, ela aprendeu. Por quê? Ela teve a capacidade de generalização. Então, para quem usa o ChatGPT, né, que é famoso aí, vocês começam mas como é que ele consegue resolver algo que ninguém, talvez, nunca perguntou na vida para ele?
Ele foi capaz de generalizar. Agora, qual que é a mágica por trás disso? Já deixando um pouco menos, como é que fala? Menos romântico, né? A mágica por trás disso é simplesmente uma equação matemática. Então, inteligência artificial, se a gente for resumir, dentro da área que a inteligência artificial começou a estourar aí no planeta, é simplesmente uma equação matemática que aprendeu com os dados e ela consegue generalizar quando você oferece dados novos. Então, é menos romântico do que se imagina. Só que a mágica, voltando, né? Como que eu fico emocionado porque isso é o ser humano que consegue criar, que conseguiu criar isso, né? Como que o ser humano conseguiu criar algo que constrói uma equação matemática que ele jamais conseguiria construir? O ser humano jamais conseguiria construir na mão o que o ChatGPT faz. Só que ele não precisou de falar como que a máquina tem que construir essa equação. Ele criou uma arquitetura lá, que é um desenho lá de interações entre dados, e ele falou assim, olha, não me interessa quais são os parâmetros que você vai criar aí. O que me interessa, estes são os dados, se vire, treine e aprenda, e depois faça dessa forma que eu gostaria de fazer aqui. E é assim que inteligência. Então, eu simplifiquei, eu tentei, é uma visão bem simplificada, é claro que tem muita coisa além disso, mas acho que é por aí, acho que o pessoal vai conseguir pegar esse conceito. É uma discussão muito longa, né, Gibran, na verdade. Quando a gente começa a falar de inteligência, é um podcast eterno, na verdade. Quando a gente começa a entrar em parte de conceitos, aí tem que entrar em filosofia, né? E vamos devagar aqui por muito tempo. Então, acho que é importante a gente tentar fechar, porque senão a gente fica por aqui, né? Bom, mas aí falando um pouco de inteligência artificial, voltando um pouco sobre esse assunto, você comentou né, existem, né, que é a machine learning, ou aprendizagem de máquina, mas existem outros tipos também explica um pouco, assim, bem rapidamente, e a gente sabe que existem vários, mas só uma definição bem breve sobre isso, Gibran, por favor, para nós aí. Existem os sistemas especialistas, né, que era muito em alta na década de 60, 70. O sistema especialista é um sistema baseado em regras, que muitos deles não precisam de utilizar dados, mas eles utilizam conhecimentos dos especialistas. Então, se a gente precisa de um sistema especialista para fazer o trabalho de um médico, né, se for resolver criar um modelo para fazer o que o médico faz numa consulta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como que o médico raciocina, como que o médico opera, né, o atendimento ali dos pacientes. Aí eu crio um sistema de regras, baseado em regras, existem várias técnicas ali, que a gente cria os famosos sistemas especialistas, né. Então, e aí independente, né, dessas técnicas, vamos lá, existe a inteligência artificial como um grande arcabouço, existem os sistemas especialistas, existem as técnicas baseadas o sistema especialista é técnica baseada em algum especialista, seja humano, animal, qualquer natureza ou qualquer coisa. Machine Learning é um sistema especializado em dados, adquirir conhecimento de dados, e aí tem os domínios, né? Tem as técnicas estatísticas, que elas utilizam sistemas de aproximação, que são técnicas, inclusive, bem antigas, mais de 150 anos, inclusive, e tem as técnicas um pouco mais modernas, que são redes neurais artificiais, modernas que eu falo, começou em 1940, tá? E as mais modernas agora, que as profundas, a partir de 2010, elas começaram a despontar. Então, é uma área muito, muito ampla, né? Sim, verdade, com certeza. Muito bom, Luiz. Show, muito, muito legal. E assim, o que me chama a atenção na sua fala, Gibran, é que se a gente for observar a natureza também, tem um padrão matemático, né? Tem um design, né? Como se houvesse um arquiteto disso tudo, como se houvesse um design que é replicado, né? Em tudo que é a natureza, a gente tem aquela sequência de Fibonacci, se eu não me engano, tem também a proporção áurea, né? E a gente, enquanto ser humano, conseguindo produzir algo que produz o que a gente nunca vai conseguir produzir, é como se a gente estivesse brincando de ser também arquiteto, né? De construir algo que vai além da nossa capacidade
de entender, de conseguir acompanhar, né? Então, como que você vê essa mistura aí de matemática com natureza e inteligência artificial com inteligência natural? O que é isso? Como é que é para você isso, essa provocação que eu acabei de fazer aqui? Isso é maravilhoso, cara. Se a gente tivesse no lugar, eu ia saltar de felicidade por você ter falado isso. Olha só, eu fiz depois no Instagram lá, Gibran Raul, eu criei uma folha de samambaia usando os sistemas de atratores e teoria do caos, que tem a parte de série de Fibonacci, não usa não, mas usa uma técnica lá a mesma coisa que a natureza faz, que você explica a forma dos furacões, a forma das ondas, a espiral das folhas. E por que eu consegui criar uma folha de samambaia? É exatamente a folha, tem espécie, eu anotei a espécie lá, exatamente, usando a equação matemática. Mas o mais incrível é que é simples, muito simples. Não usa, para quem não é da área, né, na engenharia a gente aprende integral, derivada, equação diferencial. Só usava soma e subtração, e divisão, multiplicação. Esta é a natureza. Quando a gente fala inteligência natural, eu fico cada vez mais impressionado, porque, como eu falei, né, eu estou trabalhando com neurociência, entendendo o cérebro humano. O cérebro humano, ele é, ao mesmo tempo, extremamente complexo e simples, ao mesmo tempo. E quando as redes neurais artificiais elas começaram, em 1940, elas começaram inspirando no que nos conhecia do cérebro. E tem algumas técnicas que são usadas hoje, principalmente de classificação de imagens, né, inteligência artificial, e algumas técnicas de memória, que chama mecanismo de atenção, que o ChatGPT usa, foram inspiradas, porque quem desenvolveu isso, né, quem criou isso, entende de neurociência, porque eles buscaram lá um pouco que a gente conhece sobre o processo nosso de memorização, raciocínio, e no processo nosso do córtex visual. Então, por isso que eu falo que a natureza está aproximando da artificial, ou seja, a neurociência, a inteligência natural está aproximando da inteligência artificial, porque cada vez mais a gente está trazendo conhecimento da inteligência natural, só que está acontecendo o contrário, que é o que eu estou fazendo. Estou levando conhecimento aqui para lá. E aí, eu estou usando algumas técnicas que eles nunca utilizaram, porque eles não são da área, para entender o cérebro, e elas se ajustam perfeitamente ao comportamento do cérebro, e são técnicas que não estão na natureza, são técnicas que o ser humano desenvolveu. Então, e aí quando a gente fala de mecânica quântica, eu estou falando da mecânica quântica verdadeira, né, que é difícil. A mecânica quântica verdadeira, né, tem a equação de Schrödinger, para quem não sabe o que é uma equação que você modela a natureza como ondas, né? Aí você consegue colocar nessas equações. A computação, mas por que eu estou falando física quântica, por que eu estou falando de equação de Schrödinger, especificamente? Porque não foi uma criação do ser humano, foi a forma que o ser humano entendeu que pode representar o microcosmos, né, do comportamento da natureza. Então, é a tentativa de uma modelagem da natureza. E aí, pasmem duas coisas. Computador quântico, computação quântica, que eu não acredito que ela vai dar certo, mas eu até posso explicar qual é a minha visão sobre isso. E a computação neuromórfica, que é a que eu acredito que vai dar certo. Ambas usam conhecimentos e conceitos de modelamento de comportamento da natureza, que baseado no processo de incerteza, e de que uma lógica, a incerteza sobre algo, ela é capaz de resolver muito mais problemas do que a certeza sobre algo. E a natureza, ela é repleta de incerteza, você não sabe se vai chover amanhã, e você não sabe o que acontece se você fizer uma pequena perturbação no meio ambiente. A gente vê aí, é muito complexo. E se você conversa com quem trabalha com predição climática, e você pergunta para ele assim, cara, por que a gente não consegue fazer muita previsão sobre o clima? Ele vai falar o seguinte, existem variáveis que a gente não tem nem ideia de por que influenciam no clima, e talvez a gente nunca vai saber. E é incerteza. E toda essa incerteza constrói a perfeição exata e artística da natureza. E o ser humano está começando a entender isso.
olha que interessante, a gente está falando de arte, né? Está falando de abstração. O ser humano está começando a entender isso, o ser humano está começando a entender que o caminho do mundo tecnológico artificial é uma computação que respeita a natureza. Respeitar a natureza faz o que a natureza tem para nos oferecer, para nos ensinar. Porque o ser humano tentou afastar disso quando criou a computação digital. Ele tentou afastar, ele criou técnicas para fugir da forma que a natureza funciona. E a computação neuromórfica, que é a computação analógica moderna, ela volta, opa, pera lá, deixa eu voltar a usar a natureza da forma que ela tem que oferecer e eu pegar intensidades e probabilidades, não pegar certezas, que é o que a computação digital faz. Então é isso, é tudo junto, não pode separar, cada vez menos separar. E só para finalizar sobre esse tema, eu não gosto de escutar filósofos, pessoas, né, que aparecem na televisão falando sobre filosofia, quando eles começam a conversar sobre inteligência artificial, porque eles têm muitos erros conceituais na área, eles usam esses erros conceituais como premissa, da mesma forma que a gente vê pessoas que não entendem de física quântica cometendo diversos erros, né? Mas falando sobre inteligência artificial, só tem uma filósofa, que até quem estiver ouvindo, vale a pena vocês pesquisarem. Ela chama Lúcia Helena Galvão. Eu assisti um vídeo de 45 minutos dela falando sobre inteligência artificial. Perfeito. Ela não entende inteligência artificial, ela falou perfeitamente. Sabe qual foi a última frase dela? A inteligência artificial está ocupando a posição onde ela sempre deveria estar. A gente colocou humanos onde, na verdade, os humanos sempre ocuparam o emprego das máquinas. O que está fazendo agora, a máquina está conquistando o local. Eu até arrepio. Cara, eu levo Genial isso, cara. Genial demais. Os humanos estão... A máquina está ocupando onde ela sempre deveria estar. A gente sabe, vai ter muito problema de emprego, isso é natural, mas a gente sabe que esses empregos que vão ser substituídos, né, os mais difíceis, né, os mais precários, é um sofrimento para o humano trabalhar, né? E a máquina faz aquilo ali de olho fechado. Então, esse raciocínio que a gente teria... Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente, né, extrapolou até na filosofia, mas faz parte do nosso podcast também. E aí, Gibran, eu queria, né, sair um pouco da parte filosófica, voltar um pouco mais para a parte de aplicação. Né? Você já deu alguns exemplos aí bem interessantes em relação às aplicações que você já viu de IA até hoje, né? Pela sua experiência, provavelmente centenas ou até milhares, você já participou. Sim. Mas a gente queria ver assim, um que você acha mais interessante, que você pode falar assim, para o nosso ouvinte aqui, qual é aquela aplicação que você viu que teve um benefício ou que teve alguma coisa que foi complexa, que resolveu um problema que nunca havia sido pensado antes, alguma coisa nesse sentido. Vou citar algumas que a gente já fez, que a gente mesmo fez, e outras que eu vi no pessoal fazendo. Com a gente, né? A parte do avião autônomo, pilotar o avião, na verdade, que interessante, a gente não precisa da inteligência artificial para um avião autônomo andar, nem para o carro, não precisa de inteligência artificial. Inteligência artificial, nesses casos, é para detecção, para observar e entender o mundo exterior. A partir da parte de controle e inteligência ali, não precisa de inteligência artificial. Então, veículos autônomos, redução de acidentes. Então, veículos autônomos hoje, os carros autônomos, eles já dirigem 10 vezes melhor do que os motoristas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar isso na internet, pesquisa sobre isso. Já dirige 10 vezes mais, melhor, tá? Ou seja, causa 10 vezes menos mortes do que motoristas humanos. Até trabalhei, né, Luiz? O Luiz até participou também de um projeto de detecção de Covid com foto, né, na época da pandemia, tirava uma foto da pessoa, detectava o Covid ali, de forma rápida, fazia uma triagem, foto térmica, né, com câmera térmica. Educação de precisão, seguinte, a escola hoje, ela é ainda industrializada, então tem a sala com 30, 50 alunos, todos são tratados da mesma forma. Educação de precisão, ela consegue entender a dificuldade pontual de cada aluno, e ela consegue dosar o conteúdo para aquele aluno de forma que ele fique no flow, ou seja, ele não seja difícil o suficiente para ele desistir e nem fácil o suficiente para ele ficar aborrecido. E você consegue evoluir. Essa aplicação ficou rodando 2 anos na China e fez parte de um projeto que eu fiz também. Eles aumentaram 80% o índice de aprovação
dos chineses que utilizaram isso nas escolas, foi em 2.000 escolas chinesas, naquele vestibular extremamente difícil, Goku, eu acho, né? Alguma coisa assim. Não é Goku, não. Goku eu acho que é desenho animado. Alguma coisa assim. Que é um vestibular extremamente difícil, que esses alunos, eles conseguiram tirar uma nota melhor. Agora, pensando aqui, outras coisas, medicina de precisão e nutrição de precisão. Predição de Alzheimer, predição de doenças cardíacas, infartos, derrames, predição de mortes, tudo isso já tem, tá? Mas a inteligência artificial já faz isso, predição de suicídio, predição de dor crônica, predição de dor fetal, descoberta de novos equipamentos. Aí, beleza, na medicina você fala, pô, mas que adianta eu saber que eu vou ter uma doença grave no futuro? O que isso vai me ajudar? Isso vai fazer eu ficar triste? Não. Se você consegue antecipar a predição, você consegue ter tratamentos para evitar ter paliativos e para evitar que essa doença aconteça de forma mais rápida. A parte de nutrição, esses exames, né, a gente come, a nossa alimentação, depois que chega a indústria, ela é muito ruim, só que se a gente pudesse fazer exames de sangue e ver o nosso sistema aqui de glicose, tudo isso monitorado, a gente conseguiria fazer uma nutrigenética, né, que a gente fala nutrigenômica e nutrição, quem é nutricionista estiver escutando, vale a pena olhar isso, porque a inteligência já é capaz de fazer isso, né? Só que o próximo passo sistemas de coleta diários portáteis de exames de sangue na sua casa. A partir daí você já vai conseguir. Criação de sangue artificial, já tem pesquisa nisso, ou seja, doação de sangue em algum momento não vai precisar mais. O sangue vai ser criado artificialmente, acho que ninguém nunca se deparou com isso, mas já tem empresa trabalhando com isso. Identificação de planetas, hoje a maioria dos planetas que são identificados no universo são feitos a partir de dados e de modelos de inteligência artificial. Então, tem muita coisa. Para quem é da área de programação, a inteligência artificial ela já consegue programar com uma qualidade muito alta e o programador ele já consegue fazer o papel de 5, 10 programadores se ele souber usar ela de forma correta. Então, tem muita coisa legal aí por trás. Muito interessante. A gente está vendo realmente a transformação chegando e a inteligência artificial ocupando o lugar que sempre foi dela, né? Concordo com o gancho que você fez filosófico aí para trazer isso para a nossa realidade, né? Se a gente vai ter uma grande oportunidade como humanidade de entender de fato o que é ser humano e qual que é o nosso papel aqui. Agora, Gibran, diante de todas essas aplicações, não quero voltar a abrir demais, porque eu adoro falar dessa parte filosófica também, para mim é o que motiva eu estar trabalhando com isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Gibran, dos desafios éticos e sociais que chegam junto com uma tecnologia desse nível, né? O que a gente está enfrentando e vai enfrentar para poder utilizar essa tecnologia? Tá. A técnica por si só, quem desenvolveu sempre teve esse cuidado, desde sempre. Qualquer tecnologia que é feita, o que os pesquisadores fazem, eles sempre se preocupam com isso. Eu acho que o principal desafio é a desinformação. É o excesso, é a abundância de desinformação. Seja desinformação do que representa a inteligência artificial e do que ela é capaz, de quais os problemas que ela tem domínio e de quais os problemas que ela está longe de acontecer. Então, tem muitos desafios éticos que são discutidos hoje, que estão longe de existir, e muitas vezes são impossíveis de serem resolvidos, tá? Então, quando a gente fala de projetos de legislação, e em alguns casos, quando eu fico lendo aqueles projetos, tem coisas ali que são impossíveis de serem resolvidas, não tem como. Só que existem alguns desafios mais próximos, mais tangíveis, que eu acho que são os principais. A desinformação. Desinformação é emprego. Desinformação as pessoas, a inteligência, a partir de 2022, ela se popularizou demais, e muita gente tem acesso. A pessoa está tendo acesso à inteligência sem entender o que tem por trás dali, o que aquilo pode usar. Então, qualquer coisa
que é falado sobre o tema, as pessoas vão acreditar, porque vão achar que aquilo é mágico, aquilo ali é assustador, já pensa, já tem consciência. Não tem nada disso. Então, trabalhar essa desinformação. Mas, por caso prático, pessoas vão perder empregos. Nos Estados Unidos tem 6 milhões de motoristas de caminhão, que basta a legislação lá dar um ok, que eles vão substituir todos os caminhões por veículos autônomos. Qual que é o problema disso? Esses caminhoneiros, 6 milhões de caminhoneiros, as empresas que empregam elas não estão qualificando esses caras, eles não estão sabendo que eles vão perder emprego, só que essas empresas sabem. E aí, o que eu acho que deveria ser feito? O que a gente faz é que a gente toma esse cuidado. Toda empresa que enxerga, ou todo empreendedor que enxerga, ou professor universitário, ou professor, para educar os alunos, e que enxerga que aquela profissão, daquelas pessoas que trabalham com ele, vão ser substituídas em breve, ele já sabe isso, tá? Por que ele sabe? Você não adota uma tecnologia de um dia para o outro, você não acorda e adota. Você pesquisa, conhece, daqui a 2, 3 anos você começa a adotar. Então você já poderia trabalhar com anos de antecedência a capacitação daquelas pessoas. Então, isso ia resolver 99% dos principais desafios. Por quê? Vai gerar muito mais emprego do que vai tirar. Porém, vai ser uma parcela pequena que vai ter capacidade de... Vai ser uma parcela pequena das que vão perder o emprego, que vão ter capacidade para serem realocadas. Então, vai ter um gap aí. O que vai acontecer? Vai ter uma geração, né, uma geração de humanos aí, um período, que vai ter um gap aí muito ruim, né? Na verdade, esse gap já está acontecendo, ele não está sendo brusco, ele está caindo, mas o decréscimo dele está sendo forte agora, está começando, e o que eu vou falar, eu dou no máximo 1 ano, 2 anos, para isso chegar no topo, tá, desse gap. Então, se empreendedores, empresas, professores tiverem consciência e quiserem fazer o bem para os seus funcionários, para que eles não percam, não sejam jogados na rua sem saber o que fazer, comecem a estudar inteligência, comecem a estudar onde que eles podem ser requalificados, coloquem eles no programa de treinamento. Quando vocês substituírem ele, vocês vão demitir eles, mas vocês vão encaminhar eles para o local correto, ou eles vão poder operar na sua própria empresa. Nem sempre vai ser possível. Esse, para mim, é o desafio mais urgente. Agora, a inteligência vai dominar, vai fazer manipulações, isso é contornável. E aí a questão da informação, né? Como que a gente contorna e como que a gente cria algumas regras mais simples para isso, tá? Pô, Gibran, você comentou sobre os caminhões autômatos e tudo mais, já é uma realidade, inclusive, né? Inclusive no Brasil, né? Nas mineradoras já utilizam os caminhões fora de estrada autômatos para minimizar a questão de segurança. Mas aí, só fazendo o gancho, né? Um dia desse, meu filho, ele gosta muito de viajar, adora viajar, avião, não sei o quê. Aí um dia eu falei para ele assim, filho, por que você não vira piloto de avião? Porque você vai ter a oportunidade de conhecer o mundo viajando. Ele falou, papai, para que eu vou ser piloto de avião se tudo vai ser autômato? Então você vê, né, a criança de hoje, ela já está com essa visão que você acabou de comentar. Esse então, gap aí da geração. Esse gap da geração, perfeitamente sua colocação na questão da geração. Então, foi legal você falar do treinamento. Só que tem um problema aí, Júlio. Quem não está acompanhando esse gap? Universidade, escola, não existe reforma curricular. Hoje, os engenheiros estão formando com o mesmo conhecimento de engenharia que era dado 40, 50 anos atrás. Não tem. Eu converso com engenheiros que se estão formando, com engenheiros que já formaram comigo, a gente vê o quanto que isso está desatualizado, né? E é isso, né? Vai ter esse gap aí, vai ter que arrumar um jeito aí. Legal. Bom, mas voltando agora, mudando um pouco de assunto, Gibran, porque né, nossa hora já está quase chegando. E aí eu queria te perguntar, a gente falou da IA, a gente filosofou bastante, falou das aplicações, acho que foi bem interessante. E eu queria fechar um pouco mais na famosa agora novidade, que está todo mundo querendo saber, sobre a IA generativa. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre a IA generativa, a importância dela, onde que ela pode ser aplicada, né? Fala um pouco para a gente sobre esse assunto, que está tão na moda agora. Tá. E a generativa não é algo novo, é algo bem velho, tem mais de 50 anos já, tá?
mas agora começou em voga, porque agora realmente está criando coisas incríveis por causa do conjunto excessivo de dados, capacidade de computação. Mas, para o pessoal entender, né, como que você faz, como eu falei até agora, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela aprende com os dados e chega a conclusões sobre aqueles dados para que a gente possa tomar a decisão. É isso que a inteligência artificial faz, né? O machine learning que é o mais usado. Aí, a inteligência artificial generativa, ela é capaz de gerar conhecimento, além de possibilitar com que você tome certas decisões, ela também é capaz de gerar conhecimento. Só que tem que tomar muito cuidado com o gerar conhecimento, porque não necessariamente esse conhecimento é verdadeiro. É o que a gente vê quando a gente digita os textos, né, e o ChatGPT ele gera textos que te convencem que é verdadeiro, mas você vai ver que não é. Isso tecnologicamente está cada vez melhorando. Então, como que é feito isso, né? Eu vou descer um pouco para o pessoal entender, mas não vou chegar muito na matemática, não. Existem dois redes adversariais. Existe uma técnica chamada rede adversarial, que ela cria imagens, né? Cria imagens baseadas em artistas, esse próprio Midjourney, DALL-E e outras técnicas de geração de imagens, né? Elas são baseadas em redes adversariais. O que é uma rede adversarial? Uma rede adversarial você mostra para a máquina, né, para o computador, você fala assim, para aquele algoritmo, você fala o seguinte, olha, eu vou criar vocês vão funcionar com dois raciocínios distintos. A máquina 1, o algoritmo 1, vai criar algo falso, e o algoritmo 2 vai falar se aquilo é falso ou verdadeiro. E vocês vão disputar entre si. E um vai tentar enganar o outro. Aí imagina, né? Eu vou tentar mentir para você e você vai falar para mim se eu menti ou não. Só que eu tenho que tentar fazer com que você acredite e você tem que tentar detectar se eu mentir. Então, cada vez mais eu fico melhor para você acreditar mais, só que cada vez mais você vai exigir mais de mim. Agora imagine isso em escala, com uma quantidade enorme de dados e meses de treinamento. Você começa a treinar uma rede que ela começa a disputar ela com ela mesma, uma tentando enganar a outra, e como que você para esse treinamento, né? Isso é apenas uma das técnicas, tá? Tem outras técnicas. Isso é apenas uma das técnicas. Como que você para esse treinamento? Quando o algoritmo ali, artificial, que criou algo falso, ele conseguiu enganar a maioria, 100%, quase 100%, o que detecta. E aí pronto. Ele é o que a gente está vendo aqui. Por isso que é muito difícil é impossível, na verdade, tá? É impossível. Hoje é impossível você criar um modelo que detecta que o ChatGPT, que um texto foi criado por um humano ou não. Isso hoje é impossível. E imagem é possível, mas texto é impossível. Porque no caso do texto, para vocês entenderem a quantidade de dados que foi usado para treinar o GPT-4, eu fiz essa conta. Se você pegar livros de uma biblioteca e colocar um em cima do outro, vai dar uma pilha de 30 quilômetros de altura. É 3 vezes mais que um avião voa. E só de energia elétrica para rodar esses computadores, foram gastos 8 milhões de dólares de energia elétrica para rodar esses computadores que processam isso. Para vocês entenderem o quanto que este sistema ele aprendeu a simular a geração de textos, né? Então, isso é o que a gente chama de conhecimento de IA generativo. Então, tem um ganho muito grande, porque você passa a ter, entre aspas, um suporte ali que emula uma inteligência natural, né? Uma inteligência natural, que você pode tirar proveito dela. Então, a forma de você trabalhar com essa inteligência artificial é diferente de trabalhar com as outras. A forma de você trabalhar com inteligência generativa, baseada em linguagem humanizada, que é texto, você tem que aprender a fazer boas perguntas, que aí a gente chega lá. O bom profissional de inteligência artificial, de qualquer área que utiliza inteligência artificial, para ele conseguir gerar bons resultados, tem que saber fazer boas perguntas. Isso não é fácil. Cara, animal, e eu fico impressionado como que o assunto termina quase sempre em o ser humano agora tem que aprender a fazer as perguntas certas. O ser humano agora chegou a sua vez. A bola chegou para o ser humano.
E se você for observar, Gibran, o papel do ser humano é fazer a pergunta certa, né? Aqueles seres humanos que a gente admira, eles fizeram perguntas certas, eles foram guiados por perguntas certas, né? Certas entre aspas, né? A gente sabe que a gente está em evolução também. Isso, então, é muito interessante de tudo aí que você compartilhou, ver o potencial de tudo que a gente está vivendo. Queria te agradecer muito pela presença ilustre, foi um papo super agradável e muito esclarecedor para a gente. E eu queria fechar aqui o nosso podcast te perguntando o seguinte, Gibran, qual que é a sua pergunta? Qual que é a pergunta que você gostaria de fazer, ou que te guia, ou que você gostaria de compartilhar como sendo uma pergunta importante para você? Olha, essa pergunta é mais difícil do que é inteligência social, mas eu vou falar qual seria a pergunta que eu faria para um extraterrestre, se eu me deparasse com ele. E aí, eu acho que vai servir. Se eu estivesse andando na estrada e eu encontrasse com um extraterrestre, com 2 braços e 2 pernas, eu ia fazer a seguinte pergunta: por que você é igual a mim? Porque não faz sentido um extraterrestre ser igual a mim, porque eu passei num processo de evolução no planeta, e eu tenho 2 braços, 2 pernas, porque eu precisei, o processo de evolução probabilístico fez com que eu fosse assim. A não ser que o planeta desse, mesmo que o planeta dele fosse exatamente igual ao meu, ele poderia ser diferente. Então, isso chega numa resposta superior. Existe uma inteligência que não é artificial, superior à inteligência humana? Então, essa seria a minha pergunta. Porque tudo que a gente está tentando fazer é reproduzir, criar inteligência artificial para nos ajudar a pensar de forma natural. Para basear, a gente tenta criar algo artificial, só que a gente baseia na natureza. E quem que é melhor? A natureza ou a inteligência artificial? Existe uma inteligência superior? Era essa a pergunta que eu faria para esse extraterrestre, se ele falasse... E outra, aí é filosoficamente isso, tá? Isso não é religião. É só abstração aqui. Se eu encontrasse um extraterrestre igual a mim, eu tinha 2 alternativas, 2 hipóteses. Ou nós todos viemos da mesma origem, de um planeta em comum, ou existe uma inteligência artificial que alguns chamam de Deus, né? Inteligência superior que alguns chamam de Deus, cada um pode chamar de alguma coisa. Então, é essa pergunta que eu tento entender. Cara, que interessante. De uma forma, num caminho seu, você fez uma pergunta que eu acho que a humanidade tenta responder há milênios, né? Desde quando a gente se entende por gente, é uma pergunta que a gente não para de se fazer. É muito bonito ver que existem vários caminhos para essa pergunta, e quem sabe é uma pergunta realmente muito relevante para a gente como humano e como humanidade, né? Então, muito obrigado. Só para deixar para o pessoal aí, como uma coisa legal, baseado nisso aí que você me falou, o pessoal pesquisar no YouTube um conto de 30 minutos do Isaac Asimov, chamado A Última Pergunta. Os seres humanos ficaram milhões de anos fazendo somente uma pergunta para a inteligência artificial que eles criaram, que é um computador de inteligência artificial. Essa inteligência artificial, durante, sei lá, milhões de anos da evolução da humanidade e do computador, da tecnologia, essa inteligência sempre respondia: não tenho dados suficientes para fazer essa pergunta, para te responder. A pergunta era quem criou o universo? E ficaram 200 milhões de anos. Quando chegou lá chegou no momento que o computador falou que tinha resposta. E aí o humano falou: então me dê a resposta. O computador consumiu toda a energia do universo, virou um buraco negro no universo, e o computador falou: que se faça a luz. Essa foi ótima. Demais. Então, a gente precisa de muito tempo para a gente responder as coisas, e pode ser que quando a gente encontrar a resposta, todos nós estaremos mortos, né? Que é o que aconteceu com quem foi capaz de responder. Porque ele vai ter toda a informação de tudo que existe no universo, toda a energia de tudo que existe no universo, para poder responder. Ou seja,
nós não existiremos mais. É isso. É isso, muito interessante. Muito obrigado, Gibran, por compartilhar com tanta profundidade os seus conhecimentos. Me marcou bastante essa conversa, principalmente por causa da necessidade de educação. É algo que eu defendo bastante. A educação, né, para esse novo momento humano que a gente vai viver, né? Então, muito obrigado. Peço para todos que assistiram para seguir a gente, quiser ver mais conteúdo dessa forma. E em breve, no nosso próximo podcast, a gente se vê mais uma vez. Tá bom? Obrigado, Júlio. Obrigado, Gibran. Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.